Queridos, tomem assento em nome de Jesus. Glória a Deus, ao Senhor a glória, a honra, o louvor e a majestade. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 10, versículo de número 24. Enquanto vocês se preparem para isto, eu queria dizer aos irmãos que esta semana tem sido uma semana de batalha espiritual. Eu tenho tido um confronto, posso assim dizer, com essa área espiritual, porque eu tenho ensinado vocês, tenho pregado a palavra de Deus aqui a respeito de batalha espiritual. Eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor. Por conta disso nós temos sido bombardeados nessa área. Mas eu louvo a Deus pelos irmãos que têm me ajudado, que têm orado, que têm estado na presença do Senhor. E com isso nós temos conseguido vitórias no poderoso nome do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Ainda com a Bíblia aberta, eu estou vendo aqui o texto bíblico que vou utilizar para que possa ministrar ao coração de vocês. Esse é o capítulo 8 ou capítulo 10. Veja aí onde diz: nenhuma unha ficará. Quantos irmãos estão procurando? É 26, não é? Isso. Capítulo 10, versículo de número 26, por favor. 10, 26. É o que Deus colocou no meu coração para eu ministrar a vocês hoje. E o tema desta palavra, o tema daquilo que eu vou ministrar hoje, é o que está no capítulo 26, capítulo 10, versículo 26, a parte A do versículo. Quem achou o versículo, diga achei. A parte B do primeiro versículo diz assim: nenhuma unha ficará. Vamos lá? De novo, qual é o texto que está aí? Nenhuma unha ficará. É sobre isso que eu quero pregar para vocês hoje, falando a respeito de palavra de despertamento, de atitude para a nossa vida hoje. E lembrando de uma situação. Nós estamos vivendo um período crítico de batalha espiritual. Estamos vivendo um período crítico onde o poder paralelo está determinando a hora que nós temos que entrar para dentro das nossas casas. Eu acredito que o poder público subestimou a força do inimigo e, por subestimar, deu bastante liberdade a eles. E hoje nós vivemos numa cidade como a nossa, essa situação onde o crime organizado diz a hora que nós temos que ir para casa. Olhe para o teu irmão e diga: chegou a hora da igreja mudar de atitude. Veja bem, a célebre frase, nenhuma unha ficará, foi a palavra de impacto e de confronto dita a Faraó, o grande monarca do Egito, reconhecido pelo povo egípcio como um deus. Faraó era como um deus naquele tempo e naquela nação. Quem pronunciou essa palavra foi o grande homem de Deus e legislador do Antigo Testamento, chamado Moisés. Moisés impactou o Faraó com essa frase. Faraó era o maior senhor, o senhor do mundo. Então ele impacta Faraó com esta frase. Cara a cara com Faraó, ele diz assim: Faraó, é do jeito que eu estou falando, ninguém fica na tua mão, ou sai todo mundo, ou sai todo mundo. É a ordem que Moisés deu a Faraó. Essa frase poderia ter sido dita por um grande libertador. Só quem tem chamado de Deus e unção para falar com autoridade
tem esta graça de Deus para botar o dedo na mão do diabo e dizer: é do jeito que Deus manda, não é do jeito que você quer, mas é do jeito que Deus manda. Será que você pode levantar o seu dedo de autoridade e dizer ao mundo espiritual que lhe oprime hoje, dizer ao mundo espiritual que dita regras para a tua vida, que dita regras para a tua família, que dita regras para a tua saúde? Levante o dedo e diga: olha aqui, Faraó, é do jeito que eu estou falando. Ninguém da minha família vai ficar na tua mão. Ou sai todo mundo, ou sai todo mundo, porque quem manda nessa embarcação é Jesus de Nazaré. A Ele a glória, a honra, o louvor e a majestade. Dê uma salva de palmas àquele que vive para sempre. Deixe-me fazer uma comparação. Assim como Deus enviou Moisés para libertar o povo oprimido, para realizarem uma festa no deserto para Deus, hoje Deus nos levanta e nos envia para pormos em liberdade os oprimidos do diabo, que não estão longe. Diga para o irmão que está do seu lado: os oprimidos não estão longe. Eles estão próximos de cada um, eles estão próximos de nós, em nossa casa, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossas irmãs. Eles estão próximos de nós, na nossa família, nossos avós, nossos tios, nossos primos, nossos cunhados, os sogros também, nos ciclos de amizades, eles estão próximos de nós, nossos amigos, os namorados, os noivos. Mas nesta noite, receba sobre a tua vida unção de libertadores, seja o Moisés de Deus dentro da tua família. Não é o diabo que vai determinar regras para você. Você vai tomar uma atitude e vai se levantar em oração, em jejum diante de Deus, e você vai mudar essas regras em nome de Jesus. Parece que as coisas estão começando a acalmar em São Paulo. Eu sei que ainda continua uma situação, porque agora se uniu a Polícia Federal, se uniu o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, todo o poder constituído da nossa nação, para ir contra este povo. E nesta noite, eu creio que Deus também está reunindo todos os poderes dele. São os anjos, são os seus arcanjos, são todos o seu principado de Deus, para lutar a favor da tua casa, da tua família. Meu irmão, preste atenção, que a minha palavra nesta noite é uma palavra de despertamento para a tua vida espiritual. Se você deixar como está, você vai ter o desprazer de ver filhos teus, de ver parentes teus descer a campa fria, sem salvação. Mas nesta noite, Deus está te constituindo como um grande Moisés. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar sabedoria, e você vai entrar na sua casa como Moisés entrou no Egito e determinou regras. Ele quebrou, ele bateu de frente com o principado de Faraó e determinou as regras de Deus para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A unção que estava sobre o Senhor Jesus está sobre você nesta noite. A mesma unção que esteve sobre Jesus Cristo. Eu estou fazendo comparações de Moisés, estou fazendo comparações da unção que Deus colocou sobre a vida dele, e estou fazendo comparações da unção que Deus colocou na nossa vida e que veio através de Jesus. Está escrito em Lucas capítulo 4 e versículos 18 e 19: o Espírito do Senhor é sobre mim, disse Jesus, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos do Senhor. Amém? Os oprimidos serão liberados porque eles pertencem ao Senhor. Mas o faraó deste mundo tem colocado uma opressão sobre eles, de forma que eles não possam sair para o deserto para fazer uma festa ao Senhor. Diga ao irmão que está do seu lado: Deus está te convidando, irmão, para você sair ao deserto e fazer uma festa para Deus. Deserto não é lugar de luta, não.
Deserto não é lugar de sofrimento, não. Deserto é lugar de fazer festa para Deus. Vamos entender a batalha espiritual enfrentada por Moisés naquela época. Eu só quero dizer a vocês, se vocês não prestarem atenção em mim, o diabo está doido para roubar esta palavra profética que ele me deu, e que sofri por esta palavra para a tua vida. Não deixe ninguém conversar com você. Eu não deveria estar falando isso na metade da minha palavra, eu deveria estar pregando a palavra, mas como tem gente que está desapercebida, desligada das coisas de Deus, eu tenho que parar a palavra para falar isso. Balança o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, preste atenção, porque nesta noite Deus está falando com você, e esse ensino da palavra vai fazer a diferença na sua vida espiritual, amém? Vamos entender a batalha espiritual enfrentada por Moisés naquela época. Faraó era um representante de principados e potestades malignas que operavam na vida das pessoas do Egito. Hoje, quem está no governo da nossa nação? Pessoas que estão indo na Umbanda e na Quimbanda e fazendo sacrifícios dia e noite por esta nação. Pessoas que estão buscando resposta nos demônios. Pessoas que estão buscando respostas no diabo. Nós precisamos de Moisés, de Deus, que possam apontar o dedo na cara de Faraó e dizer a ele: Faraó, não é do teu jeito, é do jeito do nosso Deus. Embora você não possa ir lá na rampa do Planalto, você pode de joelho chegar lá em nome de Jesus, amém? Deus capacita e envia Moisés para combater aqueles espíritos que se apossavam das pessoas e requeriam adoração e sacrifícios. Para cada afronta dos egípcios na adoração de seus deuses e ao não reconhecimento do Deus verdadeiro, havia um juízo. Cada vez que eles adoravam um Deus por uma coisa que aquele Deus não havia feito, mas o próprio Deus havia feito, saía um juízo da parte de Deus sobre aquela nação. Mas a guerra de Deus não era contra os egípcios, não era contra Faraó, mas quem ele representava. Havia toda uma potestade maligna, e Moisés estava sendo preparado para ir em choque contra aquela potestade maligna que estava acima de Faraó. Faraó apenas representava aquilo, como nós temos nas nossas autoridades representantes hoje, que estão buscando respostas na bruxaria, no satanismo e em todas as outras áreas. Meu irmão, se nós não viermos buscar e orar, não pense que o mal não vai atingir a gente, não. Vai atingir sim. Como o povo foi oprimido no deserto, nós seremos oprimidos nessa nação. Mas graças a Deus, Deus tem levantado Moisés, que tem falado da palavra, que tem pregado a palavra, para nós tomarmos uma postura diante de Deus e mudar o quadro da nossa família, amém? Para cada santo ou divindade do Egito havia uma punição. Deixa eu explicar para vocês apenas um, para vocês terem noção. Nós temos aqui Paulo aos Romanos, ele fala a respeito da adoração a criaturas. Romanos capítulo 1, versículo 22 a 25, ele fala do juízo de Deus contra pessoas que adoram outras pessoas a não ser Deus, que dão aos seus deuses a glória que não pertence a eles, mas pertence ao nosso Deus. Ele diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois, aqui está a resposta: mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Veja bem, por trás dos ídolos haviam demônios, que se faziam passar por deuses, e manipulavam as pessoas. Exemplos de hoje, nós temos a macumba,
nós temos a Quimbanda e a Umbanda, onde os espíritos entram nas pessoas e se dizem ser deuses, e pedem para estas pessoas pinga, pede charuto, pede sacrifício e pede dinheiro, e estas pessoas conduzem a sua vida como se estes espíritos fossem Deus. Então virá o juízo de Deus, porque eles ouvem a palavra, eles sabem quem é Deus, mas eles não honram a Deus como deveriam honrar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a 21 diz que por trás dos ídolos haviam demônios, e se fazendo passar por deuses e manipulando as pessoas. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 a 21, quem está por trás dos ídolos? Está escrito: mas que digo que o ídolo é alguma coisa, diz o apóstolo Paulo, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não sabeis, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por decorrência de todo esse acontecimento, é que o Deus de Israel vem ao encontro desses demônios, principados e potestades, para desbaratar o engodo e libertar o seu povo da opressão de Faraó. É guerra espiritual. Diga para o seu irmão: é guerra espiritual. Ou você parte para cima do diabo, ou o diabo parte para cima de você. Ou você ora pelos teus filhos, ou o diabo vai tomar os teus filhos. Você viu como a nossa nação já está agora cada vez mais se apropriando do que é nosso? Começou agora com os filhos. Nós podíamos fustigar os nossos filhos com varas e ensiná-los no caminho certo. Hoje você não pode mais colocar a mão no seu filho, porque se você colocar a mão no seu filho, você está arriscado a ser processado. Veja que interessante, como à medida que as coisas passam, o Estado está tomando conta. Hoje não pode mais, não vai vir mais no nosso certificado de nascimento ou na nossa carteira profissional que nós somos filhos de Maria e José. Hoje vai vir um outro nome. Por quê? Porque tem agora os gays, e se colocarem que é do casamento de A e de B, pode criar uma situação para eles. Veja, nós estamos dando mole e o diabo está ganhando campo nessa terra. Olhe para o teu irmão e diga: hoje Deus está balançando as suas estruturas espirituais para você tomar uma decisão, meu irmão. Larga de ser boca mole. Você vai pelejar pela tua família. Deus chamou você para estar por cabeça da tua casa. Não dê moleza. Se levante como Moisés e guerreie pela tua família. Se isso é de Deus, dê uma salva de palmas a Ele. Deixa eu dar um exemplo para você. O exemplo da primeira praga, mostrando como é que o juízo de Deus vem, não contra os egípcios, mas contra os deuses a quem eles serviam, que eram demônios. Então a guerra de Deus é contra esses demônios que estão na frente da nação egípcia, ensinando eles e se fazendo passar por deuses. Então Deus agora vai numa batalha ferrenha contra esses demônios. Vocês estão me ouvindo? Amém? Preste bem atenção. Para cada santo ou divindade do Egito haveria uma punição. Veja bem, que interessante isso é. Na praga do Nilo, Heródoto, que foi um grande historiador a respeito da história egípcia, ele disse: o Egito é um presente do Nilo. Isso era uma ofensa a Deus, porque o Nilo era apenas um rio, mas eles diziam que esse rio era um Deus que dava vida para o Egito. Então Heródoto diz:
O Egito é um presente do Nilo. Deus havia feito o Nilo, e a honra e a glória era dada para o Nilo. Agora não, a glória era de Deus. Então Deus sai do seu trono agora em direção a esse demônio mentiroso. E agora o que é que ele faz? Segundo a crença egípcia, eram praticamente dois deuses, Ísis e Osíris. Eram deuses que abençoavam a colheita e os cereais às margens do rio Nilo. Então Deus vai contra Nilo agora e humilha ele quando apodrece as águas. Nilo que era santo, Nilo que era puro, agora tem as suas águas apodrecidas e transformadas em sangue. E quando ele pensou que isso era normal, agora vem os sapos, também apodrecem. Depois, não basta isso, a Bíblia diz também que Deus faz com que uma coisa aconteça nesse Nilo. Deus faz com que os gafanhotos venham e destruam toda a colheita da deusa Ísis e Osíris. E assim, quando ele faz isso, ele destrói da crença do povo. O povo não podia aceitar isso, que um Deus que era poderoso foi destruído pelo Deus dos judeus. Então logo, o Deus dos judeus era maior do que o Deus do Egito, e o nome do Senhor era glorificado, e Moisés recebia força para continuar desbaratando os deuses do Egito. Meu irmão, a minha pergunta é essa: quantos familiares teus ainda acreditam nesses deuses deste Egito e estão tributando a eles honra e louvores? Eles estão tendo derrotas, eles estão sofrendo, porque o juízo de Deus tem saído sobre essa terra, e nenhuma destas pessoas que adoram esses deuses poderão ser vitoriosas, porque a vitória vem das mãos do nosso Deus, e só quem o adora em espírito e em verdade é que vai receber a vitória de Deus. Dê uma salva de palmas a Ele a glória, a honra, o louvor e a majestade. Deus humilha Ísis e Osíris quando envia saraiva e destrói a plantação, e quando envia os gafanhotos e destrói o resto das plantações. Nem Nilo, nem Ísis, nem Osíris puderam fazer nada perante a glória e poder do nosso Deus. Nesta noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai humilhar esses demônios que estão se opondo entre você e a sua casa, entre você e a sua família. Eles serão vencidos pelo poder das mãos do nosso Deus e Senhor. Só quem pode dizer amém, diga com força ao Senhor. Diga ao irmão que está do seu lado: meu irmão, não duvide do poder das mãos do Deus de Israel. A vitória será certa. Você vai ver a tua família vindo para Jesus, você vai ver filhos vindo para Jesus, marido, esposa, eles vão vir, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Amém. Você tem liberdade para adorar a Deus nessa noite. Você está numa santa ceia, você está onde Jesus está presente, onde o Espírito Santo está presente, onde Deus está presente, onde os seus anjos estão acampados ao nosso redor. Neste cenário de confusão e adoração aos demônios, que Deus chama Moisés, Deus o capacita para confrontar esses demônios e destruí-los, tirando deles a crença de que eram deuses poderosos e venerados, e assim quebra o jugo e liberta o povo de Israel. Eu tenho uma aplicação para a tua vida. Assim como Moisés, você também, meu irmão, você balança o irmão que está do seu lado, diga: ei, o pregador está falando com você. Assim como Moisés, você foi chamado por Jesus para confrontar demônios, principados e potestades, e libertar seus familiares e amigos da mão de Faraó, hoje representado pelo próprio diabo e seus demônios. Você precisa ter em sua vida o que Moisés tinha na vida dele. E sabe o que Moisés tinha na vida dele? Moisés tinha atitude. Olhe para o seu irmão e diga para ele: atitude, irmão. Até quando você vai ver seus filhos nas drogas,
teu marido no alcoolismo, no tabagismo, e você vai achar que isso é normal. Não é normal, é opressão do diabo. Mas Deus te levanta hoje como um grande libertador. Você vai sair, você vai ordenar, você vai profetizar, e coisas vão acontecer no reino espiritual através da sua vida. Só quem crê glorifique ao Senhor. Você precisa ter em sua vida o que Moisés teve na vida dele. Moisés teve atitude. Essa é a razão pelo qual Moisés respondeu a Faraó de forma firme e incisiva. Ele disse: nenhuma unha vai ficar. Meu irmão, da minha família nenhuma unha vai ficar. Eu vou pregar, eu vou orar, eu vou buscar mais a Deus, mas eles não vão ficar, irmãos. O diabo não pode roubar de você seus filhos, seus parentes, pessoas amáveis, que estão agora nas drogas, que estão agora nos hospitais morrendo. Você precisa fazer alguma coisa, crente. Pelo amor de Deus, sai desse ostracismo espiritual. Sai desta forma. Parece que eu sou crente, eu vou aos domingos na igreja. Tem gente que não vai na igreja, talvez seja mais crente do que nós. Tem católico mais crente do que a gente. Parece absurdo o que eu estou falando. Parece absurdo o que eu estou falando. Se nós dissemos que conhecemos a palavra e que andemos segundo a palavra, meu irmão, vamos começar a nos apossar das bênçãos espirituais e vamos ao combate dessas estruturas malignas que estão impedindo a bênção de Deus na nossa vida. O que Faraó simboliza? O que Faraó simboliza? Na simbologia bíblica, Faraó é a representação de Satanás e o Egito representa o mundo. Portanto, para servir a Deus, o cristão deve se afastar do Egito, deve se afastar de Faraó e principalmente não negociar com Faraó, pois para o cristão os princípios bíblicos são inegociáveis. Diga ao irmão que está do seu lado: os princípios bíblicos são inegociáveis. Não tem negócio com o diabo. Ah, irmão, não tem problema, só um pouquinho de vinho não faz mal nenhum. Ou você está liberto ou não está liberto. Não tem problema, irmão. Uma fumadinha de vez em quando não tem problema. Você vai ver quando as trombetas soarem se vai ter problema ou não. Ou você é convertido ou você é convencido. O que você é nesta noite? Pergunta ao irmão que está do seu lado: e aí, irmão? Convertido ou convencido? O que é que você é? Não negocie os princípios bíblicos. Se Deus diz não, é não. E que essa teologia moderna vá para os quintos dos infernos. Já estão fazendo uma Bíblia agora para homossexuais, onde aqueles textos que estão lá já estão arrancando. Vai olhando, quanto mais folga nós dermos, pior vai ficar o mundo para nós e os nossos filhos. Ou nós nos levantamos com Moisés e não negociamos os princípios bíblicos, ou nós vamos ficar quando Jesus vier buscar a sua igreja. E eu não quero ficar, eu quero subir. Disse um grande pregador da palavra de Deus: se uma mensagem não tem pelo menos uma palavra dizendo inferno, então não é mensagem. Vejamos, o Velho Testamento serve de exemplo, de orientação para a igreja do Novo Testamento. E o ponto que devemos, ou que deve ser observado nesta passagem bíblica, são as negociações propostas por Satanás ao povo de Deus. No capítulo 3 e 4 do livro de Êxodo, Moisés recebe instruções específicas de Deus. E no capítulo 5, Moisés se apresenta diante de Faraó dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto.
após esta solicitação, tem início uma série de negociações, onde Faraó tenta, por diversas formas, impedir Israel de se apresentar a Deus em festa no deserto. Eu quero falar 5, são rápidas, vão terminar rapidamente. Eu estou de olho no relógio aqui, eu levei 19 minutos e 21 segundos até agora. Então vamos ver aqui, continuando, diz assim: proposta, primeira proposta, a palavra de Deus através de Moisés é essa: solta o meu povo para celebrar uma festa no deserto. Olha a proposta de Faraó no capítulo 8, versículo 8 de Êxodo. Ele diz assim: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Que carinha de religioso! Como o Faraó tinha carinha de religioso. Ele disse assim: ore ao teu Deus para que tire as rãs de cima de nós e do nosso povo, e depois nós deixamos você ir. Isso é religiosidade, é bondade, falsa bondade. O interesse real disso aqui